Traremos para a reflexão e debate o tema O Educador e o Meio Ambiente. Para dar início aos trabalhos, chamamos ao palco a professora da Unifesp, Melissa Vivaco Rodrigues, que abordará o tema Conceitos de Educação Ambiental. Bom dia. É um prazer, né, falar um público aí tão privilegiado, né, poder interagir com educadores, professores e ver a casa cheia, né? Então é um momento privilegiado aí para nossa interação, para um diálogo. E hoje eu vou trazer algumas questões para reflexão. Não tenho a ideia de esgotar o assunto, mas inicialmente eu acho que eu vou me apresentar melhor, né? Eu sou professora da Unifesp, no campus Baixada Santista. Sou socióloga, mestrado e doutorado em sociologia. E ao longo da minha trajetória, eu tenho trabalhado com a educação ambiental, principalmente na zona costeira. Trabalhei em contextos de unidades de conservação, reservas extrativistas. E na Unifesp, nós temos a experiência lá, no curso interdisciplinar em Ciências do Mar, de termos um módulo de educação ambiental, no sentido de formação de agentes em educação ambiental. Então, nossos alunos desse bacharelado, eles são convidados, né, a refletir sobre essa diversidade aí, né, diferentes faces da educação ambiental, né, refletir, construção de projetos, enfim, reflexão e prática. Acho que no debate, se houver interesse, a gente pode trocar um pouco dessa experiência. Mas, assim, o que me motivou, né, a trazer esse tema, né, diversas faces da educação ambiental, né, que na lida da educação ambiental, né, nós como educadores sabemos que às vezes não é fácil nos situarmos, né, em meio a essa cartografia, né, as diferentes faces, vertentes, correntes da educação ambiental. A educação ambiental, né, ela traz consigo, né, toda essa trajetória, né, de correntes teóricas, metodológicas, pedagógicas, advindas mesmo da educação, mas ela tem uma mais aí, né? Tem um adjetivo aí depois da educação, né? O ambiental, né? Que traz aí todo um campo também de conhecimento, de teorias relativas à problemática ambiental. Diferentes faces aí também do movimento ambientalista, né? Então, a minha ideia hoje é trazer para reflexão um pouco dessas diferentes facetas, né, correntes, para que a gente possa ir, depois para o debate, refletir. Não tenho o intuito de esgotar o tema, porque somos todos aprendizes, né, nesse processo, e nem sempre, né, algo que fica muito claro é que essas fronteiras, elas não são estanques. Então, é só uma tentativa aí, né, que muitos pesquisadores já têm feito, de tatear aí essas diferentes correntes, né? Vou situar principalmente essas perspectivas no Brasil, né? Então, acho que vai ser, espero aí poder contribuir um pouco aí com a reflexão e com o diálogo. Então, as questões que me norteiam hoje, né? Como situar-se em meio a essa diversidade de perspectivas em educação ambiental? Quais projetos pedagógicos e visões de mundo estão em pauta? E quais perspectivas, né, me identifico enquanto educador, né, e mobilizo para inspirar a minha prática? E como dialogar com as outras? Então, são desafios aí imensos que vamos tentar aí tatear um pouco aí nessa minha apresentação. Aqui eu trouxe um pouco a nível de exemplo, né? Quando a gente fala em educação ambiental, né? Aqui a Lucy Sauvé,
ela tem um artigo, Cartografia, né, da Educação Ambiental, que ela mapeia 17 correntes da educação ambiental, né? Umas mais tradicionais, mais antigas, e outras que vêm surgindo, né? Educação biorregionalista, ecofeminista, enfim, essa diversidade de perspectivas, né, quando a gente fala em educação ambiental. E a importância de termos clareza, né, refletirmos onde eu me encontro aí nesse campo da educação ambiental. Né? Não que devemos estar fixos, né, agarrar uma perspectiva, né, ignorando as outras ou separando-me, né, do diferente, mas tentar aí nos identificarmos, né? Cada perspectiva tem seus conceitos fundamentais, suas perspectivas teóricas, visões de mundo, perspectivas políticas. Então, termos clareza sobre isso considero fundamental. A maneira, né, como interpretamos, né, a realidade, ela norteia a nossa concepção e prática da educação ambiental. Né? A maneira que vejo o mundo, né, a própria concepção que tenho da problemática ambiental, né, vai embasar a minha atuação, né, a minha perspectiva na educação ambiental. Então, uma visão muito reducionista, que separa, né, sociedade, natureza, uma visão muito cientificista, ela tende, né, sobre a problemática socioambiental, ela tende a ocultar a natureza complexa e multidimensional dessa crise ambiental. Então, eu vou explorar um pouco essa própria concepção, né, tatear um pouco o que vem a ser essa crise ambiental, né, como compreendemos essa crise ambiental. Né, a educação ambiental, ela surge aí, né, o ambiental, denunciando uma educação que tendeu a ocultar, né, a dimensão ambiental, que separou. Né? Então, o ambiental vem aí não como um tema, né, uma temática mais dentre os outros tipos de educação, mas como uma dimensão fundamental da educação. Então, eu gostaria de pontuar aqui, de frisar, que a crise ambiental, ela não é somente uma crise ecológica no sentido material, né, de escassez dos recursos, é, sobretudo, também uma crise da maneira, né, uma crise ética, da maneira que vemos o mundo, né, da maneira como nos organizamos em sociedade. Né? Eu gosto muito de trazer aí essa concepção de crise civilizatória planetária, né, a lá Edgar Morin, né, que é uma crise sem precedentes na história da humanidade, não mais uma crise localizada, mas uma crise que coloca em xeque a nossa forma de nos relacionarmos com o outro e de estarmos no mundo, né, de nos relacionarmos com o ambiente. Né? Então, nesse processo, meio que cai por terra, né, os mitos que sustentaram todo esse projeto de modernidade, né, do progresso técnico, científico, industrial, do próprio crescimento econômico, desenvolvimento econômico, né, um desenvolvimento que ocorre em detrimento, né, do desenvolvimento afetivo, emocional, né, desenvolvimento psíquico, né, enquanto ser humano integral. Então, privilegiamos aí, enquanto sociedade, um desenvolvimento econômico, né, uma visão instrumental sobre a natureza. E atualmente vivemos aí com os efeitos colaterais aí desse processo, dessa aventura descontrolada da humanidade em busca aí do progresso, né, desse desenvolvimento econômico ilimitado. Então, atualmente, né, enquanto caracterizando aí essa crise socioambiental planetária, vivemos, né, Morin e aquele no livro Terra Pátria, eles falam, temos a coexistência de duas barbáries, né? A antiga barbárie, né,
fruto aí do ódio, da violência, né, que caracteriza os fundamentalismos, os nacionalismos, e a barbárie técnico-burocrática, né, que é marcada aí por uma violência estrutural, né? E então essa barbárie planetária, né, ela tem colocado em xeque o nosso próprio modelo de sociedade. Então, como eu coloquei, né, crise dos fundamentos da modernidade, né? Então a gente vê essa multiplicação aí desses antagonismos, né? Modernidade, fundamentalismo, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, né? O futuro, né, não se apresenta mais tão promissor, né? Cai por terra aquela visão de um futuro promissor, de um progresso ilimitado, né? Busca da felicidade, né? Não temos mais garantias, né? Temos que conviver com a angústia de um devir incerto, né? Uma situação agônica, né? Poderíamos dizer, em que o novo quer despontar, né? Temos sim, né? Novas formas de ver o mundo, novas iniciativas, experiências ao redor do mundo que, bom, existe uma energia aí para a mudança, mas, ao mesmo tempo, o passado ele permanece aí natimorto, então não há garantias, né? Então, um processo de crise que é profunda, né? Ela é multidimensional, né? Não diz respeito somente à forma que eu me relaciono com o meio, que eu me relaciono com os recursos naturais, com a natureza, né? É a forma como me vejo, como o ser humano vê a si mesmo, como se relaciona com o outro e também com o ambiente, né? Então, ele tem essa tridimensionalidade. E aí, na década de 60 e 70, é interessante pontuar que as próprias descobertas científicas, né, advindas da física quântica, elas vão trazer, né, esse caráter, né, de incerteza quanto à própria origem do universo e da vida, né? Cai por terra aí a visão newtoniana, né? Vemos que não é possível, né, ter certeza quanto a própria, né, quando a gente fala na física quântica, né, dos átomos, né, as menores partículas da natureza, não se há certeza em relação ao seu comportamento, né, a sua localização no espaço, né, isso vai mexendo com a própria visão de mundo. Opa, né, a ciência aí que se baseou em leis, né, em leis universais, né, que na tentativa aí de, né, a sociedade, na tentativa de controlar a natureza, teve ou tem uma crença, né, que a ciência ela descobre leis e essas leis dizem respeito a verdades irrevogáveis. E a física quântica vem dizer não, né, ela põe aí o caráter de incerteza dentro da própria ciência, né? Então, uma natureza complexa da realidade, esse caráter incerto, de improbabilidades, né, e que a concretização de um fenômeno depende também da aposta. Né? Não há certezas. Nossa ação, a partir de então, é baseada na aposta. Né? A relação entre a ideia e o real é mediada pela incerteza. Então, essas descobertas da física quântica, elas vêm trazer aí para a própria ciência esse caráter de incerteza, de imprevisibilidade. Apesar de, muitas vezes, nós cientistas, né, ainda continuarmos trabalhando, né, em nossos laboratórios, né, em ambientes ali isolados, com temperatura, né, ambiente ideal, a realidade não se faz dessa forma. Né? Então, na ciência buscou se isolar, né, isolar para compreender, separar para compreender. Né? E faz, então, necessário esse religar,
né, integrar para compreendermos, né, trazendo aí esse caráter da complexidade, né. Então, o Morin fala da ecologia da ação, né. Considerando a natureza incerta da realidade, imprevisível, devemos agir com prudência, né, com o intuito de minimizar os riscos, né. A nossa sociedade, ela tem enfrentado, né, ela tem aceito riscos muito altos. E partindo do princípio, né, de que as realidades são complexas e incertas, não temos certeza dos resultados da nossa ação, né. Então, fazendo-se necessário, então, o princípio da prudência. Então, as diferentes, né, voltando um pouco, né, para a questão da educação ambiental, as diferentes correntes da educação ambiental, elas surgem aí nesse contexto de agravamento aí progressivo dessa crise ambiental, crise socioambiental, crise civilizatória, né, planetária. Então, distintos objetivos, enfoques teóricos, metodológicos, estratégias pedagógicas, posicionamentos políticos, perpassam aí essas diferentes vertentes da educação ambiental. E também, né, diferentes visões sobre meio ambiente. Né, falamos de uma educação ambiental. Mas se eu for perguntar aqui, o que é esse ambiental? Né? O que é meio ambiente? Eu costumo perguntar para os meus alunos, no primeiro dia assim, do nosso encontro, no módulo que eu trabalho, a questão de meio ambiente, desenvolvimento, eu peço que eles se reúnam em grupo ali e me tragam, né, a percepção deles sobre crise ambiental. É interessantíssimo, né? Eles próprios se dão conta, né, como que não é algo dado, né? Diferentes facetas, né, do meio ambiente são colocados ali em pauta no momento que se fala em meio ambiente. Eu trago aqui uma tipologia de representações sobre meio ambiente que a Lucy Sauvé traz. Eu acho que nos ajuda muito aí a nos situarmos aí em meio a essas diferentes concepções, né? Qualquer tentativa, né, de categorizarmos, né, de falarmos de meio ambiente de uma maneira objetiva, né, como algo dado, corre o risco aí de uma percepção enviesada, né? Então, quando trabalhamos com educação ambiental, é fundamental refletirmos sobre que perspectiva de meio ambiente estamos mobilizando ali, né? Dependendo dos nossos objetivos, do contexto em que trabalhamos, porque meio ambiente é uma categoria que se dá de maneira relacional, situada historicamente, culturalmente, né? Então se dá na relação, né? Então aqui, né, só para pontuar, né, meio ambiente enquanto natureza, para apreciar, respeitar, preservar, né? Então pontuando aí essa dimensão fundamental do meio ambiente enquanto natureza, né, que nas práticas, algumas práticas de educação ambiental colocam em relevo essa dimensão, né, desse religar, né, dessa necessidade de nos reconectarmos com a natureza, né, que é algo que tem sido perdido, né, uma relação fragmentada com a natureza, de nos fazermos parte dela. Meio ambiente enquanto recurso para gerir, para repartir, né, cientes aí dessa base, dessa interdependência que temos em relação aos recursos, né, com a nossa base material para a nossa sobrevivência, né? Então, temos a educação para a gestão ambiental, né, muito em voga, né, muito mobilizada, aí, unidade de conservação, né? Meio ambiente como problema para prevenir, para resolver. Sim, né? Meio ambiente enquanto problema, no sentido de que é preciso investigarmos os problemas, uma visão crítica dos problemas que compõem aí, né, a questão ambiental, né? E dessa investigação, uma ação crítica, né, uma reflexão crítica, né, como agirmos no processo aí de resolução, né, desses problemas, né, que forças precisamos mobilizar, né, o meio ambiente enquanto sistema, né, para compreender, né, aí uma visão mais sistêmica, né, enquanto ecossociosistemas, lançando mão aí de uma visão que trata, né, das interrelações,
né, que emerge aí desses elementos, né, das diversas facetas que compõem o meio ambiente. Enquanto biosfera, né, onde viver junto a longo prazo, nessa biosfera aí que temos cerca de 13 quilômetros, né, se a gente for pensar, né, enquanto o tamanho do planeta Terra, o que significa essa biosfera? Né? Cuidar dessa biosfera, né, vivermos juntos nessa biosfera. Projeto comunitário, aprender a agir juntos. Né? Aí vem aí a própria ideia de comunidade de aprendizagem, né? Que compartilhar, que cooperar, paisagem, território, lugar de pertencimento, aí muita dimensão simbólica do meio ambiente. Então, assim, passando um pouco rapidamente, mas só para nos ajudar aí a compor um pouco essa diversidade aí, né, que compõe as várias perspectivas aí sobre o meio ambiente. Nesse sentido, eu fiquei pensando, né, teria diversas formas aí de trazer essas diferentes vertentes da educação ambiental. Eu me foquei um pouco, em 3 concepções sobre educação ambiental. São fronteiras nem sempre, vocês devem vivenciar isso, nem sempre tão fáceis de perceber, mas importante, né, com o risco aí de cairmos aí num consenso, né, temos muita diversidade, é comum, né, e daí acabamos colocando às vezes tudo meio junto, no mesmo balaio, e aí eu tentei pontuar, por um lado, trazer uma concepção de educação ambiental que se diz mais conservadora, né, mais convencional. Vou trazer um pouco alguns elementos para refletir sobre uma educação ambiental mais crítica ou transformadora e sobre a ecopedagogia. Foi um recorte que eu fiz, né, e espero aí no debate a gente poder ampliar um pouco essas questões e conversar um pouco mais. Educação ambiental conservadora, né, o que seria, né, dentro dessa perspectiva, né? Seria uma educação ambiental que traz em seus pressupostos o próprio paradigma constituinte da modernidade. Ela mobiliza, né, ainda uma visão muito cientificista, né, cognitivista, sobre a problemática ambiental, sobre o meio ambiente, no sentido de que devemos conhecer para agir corretamente, né? E uma prática educativa muito focada na questão do recurso, né, recursista, no sentido de que se coloca a importância, né, se trabalha a importância de conservarmos os recursos para garantirmos a sobrevivência da humanidade no planeta, né? Então, uma visão um pouco instrumental sobre o meio ambiente, né? Então, é uma concepção que separa ser humano e natureza, focada ainda muito no indivíduo e na mudança de comportamento, né? Como que a gente poderia ver isso, né? Práticas educativas voltadas às vezes à sensibilização, né? Trazendo conhecimentos para o público-alvo no sentido de educá-los para um agir correto, né? Então, naquele sentido de se cada um fizer a tua parte, né, vamos mudar a sociedade. Então, uma relação, né, sociedade-natureza ainda muito estanque, né? Uma relação que fundamentou a própria modernidade, né, a própria ciência, mas analítico-reducionista. Então, essa visão, né, de educação ambiental mais conservadora, ela tem foco no consenso, na ordem social, né, de alguma forma elimina o conflito, descontextualiza a educação
não quero dizer aqui que práticas educativas, né, voltadas para a sensibilização ou conhecimentos, né, científicos devam ser evitadas, né, sob o risco de serem conservadoras. Mas o que eu quero colocar aqui é que, como essas práticas, elas despolitizam a problemática socioambiental, né? Elas vêm descontextualizadas, né, num meio ambiente externo enquanto recurso que deve ser conservado, né? Então, práticas corretas aí de gestão dos recursos solucionariam, então, o problema, né? Então, é uma prática que muitas vezes corre o risco, né, do que o Ivan Illich dizia, né, uma ditadura, né, da educação ambiental, da ecopedagogia, né, do educador, né, vir com o conhecimento e, nesse sentido, né, mais conhecimento, né, o conhecimento correto, e que a partir de então, né, a partir de uma hipereducação aí da sociedade, né, poderíamos lidar aí com certo sucesso com a problemática ambiental. Temos aí também, né, uma educação que se autodenomina como uma educação ambiental crítica, transformadora. Há nuances, há diferenças no meio desse próprio conceito aí de educação ambiental crítica, transformadora, mas aqui eu vou trazer mais os pontos em comum, né? É uma educação inspirada na teoria crítica e educação popular, né? Não somente, mas tendo aí Paulo Freire como um dos ícones, né, dessa perspectiva de educação, trazendo a teoria crítica para a própria educação, tendo como foco, né, a emancipação dos sujeitos sociais, né? Então, essa ideia de emancipação, cidadania, desvelamento aí das estruturas de opressão, né, são algo muito valioso, né, muito para essa perspectiva de educação, né, ambiental crítica. E aí, né, ela tenta aí superar um pouco esse dualismo entre natureza e sociedade, né? Então, a mudança social e ambiental, elas convergem, né? Então, a própria visão sobre a problemática socioambiental, ela amplia, né, problemática socioambiental, né, trazendo, internalizando essa ideia de complexidade. E, então, o projeto político-pedagógico seria a formação de um sujeito ecológico, né, como diria Isabel Carvalho. Essa mudança, né, de valores, né, de atitudes, ela se dá a partir de uma reflexão crítica do próprio sujeito, né? Então, tentando romper com essa visão sujeito-objeto, né, educador e educando, né? Então, é uma perspectiva que busca, né, compreender essas relações sociedade e natureza e intervir nos problemas e conflitos ambientais. Então, os conceitos como participação social, cidadania, conflitos sociais, justiça ambientais, são conceitos muito caros a essa perspectiva de educação. Então, é na participação social, na possibilidade aí de gerar ambientes de aprendizagem, né, que o educando possa e o educador possam atuar intervindo na realidade social, compreendendo que os conflitos fazem parte da vida em sociedade, né? É uma visão crítica, um pouco aquela ideia generalizante que somos todos responsáveis, né, pelos problemas ambientais, né? Bom, será que de maneira igual? Como? Né? Então, essa diversidade, as desigualdades sociais, né, imobilizando o próprio conceito, né, enquanto horizonte ético, né, de justiça ambiental. Né? A justiça ambiental
né, é um dos horizontes da educação, né, ambiental crítica, né, que estamos expostos, né, alguns grupos sociais estão expostos a riscos muito maiores do que outros, né? Não temos a mesma responsabilidade, não sofremos os mesmos riscos, impactos das atividades humanas em relação ao meio ambiente. E a questão do foco nas relações indivíduo-coletividade. Não é somente o indivíduo, né, a questão da mudança de percepção, de comportamento individual, não é uma abordagem comportamentalista, nem tampouco uma abordagem que trabalha somente no âmbito da sociedade, né? Então, é nessa interação entre indivíduo e sociedade é que ocorre a mudança, que pode ocorrer a mudança. Esse é o espaço, né, de aprendizagem aí da educação ambiental crítica. E, por fim, na verdade, isso é só o começo, né? Mas eu gostaria de trazer um pouco alguns fundamentos, concepções da ecopedagogia, né? Que aí nem educação ambiental usa, né? Ecopedagogia, né? Porque isso, né? Até então a gente estava falando de educação ambiental conservadora, educação ambiental crítica, transformadora, e aí a ecopedagogia. A ecopedagogia, ela mobiliza aí, né, esse conceito de planetariedade, né, cidadania planetária. São conceitos chave aí na ecopedagogia, né, esse sentido de pertencimento à Terra e superação das desigualdades sociais. Então, esse sentido de pertencer, de sermos aí, né, dos seres humanos, né, em relação com o outro, em relação com a Terra, né, pertencerem aí a esse oikos, né, a nossa casa, né, a Terra Gaia, como diria, né, o James Lovelock, é algo que está em foco aí nessa concepção de educação ambiental, né, da ecopedagogia. A concepção de natureza, a concepção, visão de mundo, está claramente embasada na visão da física quântica, né, que eu trouxe aí, o princípio da incerteza, da imprevisibilidade, né, a questão da complexidade, né? O foco não está nos elementos, mas sim nas interações, nas propriedades emergentes que vêm à tona nas interações entre os diferentes elementos que compõem a realidade, né? Entre o indivíduo e meio ambiente, entre a sociedade, entre os diferentes, né? O todo, né? Aquela ideia de que o todo está na parte, né? Toda a complexidade que existe no todo está na parte, né? Desde o micro do átomo até o cosmos, né? Então, e o todo não é meramente a soma das suas partes, né? Como é uma abordagem muito da educação ambiental convencional, né? Educando cada indivíduo, teremos a sociedade educada. Perde de vista as interações, né? Então aí, né, eu trouxe, né, o Friedrich Capra, o Boff, o Edgar Morin como expoentes aí, né, como pensadores que essa corrente, né, da ecopedagogia se baseia, tem como fundamento. Então, a ecopedagogia, ela sofre tem influências do movimento ecológico, anarquista, pacifista humanista, do marxismo libertário, do movimento educacional que inclui a ética e a transdisciplinaridade e o holismo. Então, essa visão, né, quando eu trouxe aqui a visão sobre meio ambiente, é uma visão multidimensional, né, integradora, né, que põe aí uma necessidade de superarmos uma visão das disciplinas, né, uma visão disciplinar, que separa, né. Essa visão da disciplina, eu gosto muito de uma imagem, né, que o Eric Ante ele traz, né, que as disciplinas, elas é como se congelássemos, né, a superfície do planeta Terra e fizermos buracos, né, para olhar a realidade, né. Então a gente vai compartimentando. E a partir daí, né, da nossa visão aí de laboratório, da nossa visão parcial,
vamos tentando compreender a realidade, né? E uma visão inter ou transdisciplinar, né, que ainda vai além, esse gelo é derretido, né? Então, e o que surge aí? Toda a dimensão do fluxo da vida, que é a vida, né? A vida não é estática, né? A vida é movimento, é fluxo. Então, essa perspectiva, né, da transdisciplinaridade, que supera, inclusive, a interdisciplinaridade, porque se abre aí para novas formas de saber, né? Não só das disciplinas. E gostaria de pontuar também uma dimensão que a pedagogia, né, que é própria da ecopedagogia, pode ser chamada de uma pedagogia da demanda, né? Não uma pedagogia em contraposição a uma pedagogia declarada, aquela pedagogia de que, né, o educador vem, né, com os teus pressupostos e já sabe de antemão quais são as necessidades, os temas, o que é preciso, né, tratar na educação ambiental. Aqui a gente fala de pedagogia da demanda, satisfação das necessidades identificadas durante o processo educativo por seus protagonistas, né? Então, esse processo, né, de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem muito mais dinâmico, né, com foco nessa interação também, né? E a gente vê que tem muitas questões em comum com a própria educação ambiental crítica, né, transformadora. E, finalizando um pouco, né, essa caracterização aí estateada da pedagogia, a ecologia, na ecopedagogia, ela é fundamentada eticamente, né? O que isso quer dizer, né? Que associa o equilíbrio ecológico a mudanças profundas na percepção dos seres humanos sobre o papel que devem desempenhar no ecossistema planetário. Então, essa percepção, essa mudança de percepção, essa consciência planetária, ela ocorre no processo vivencial, né, da cotidianidade, né, da busca por uma revolução espiritual. Né, até agora não havia se falado dessa dimensão, né, uma revolução espiritual, né, que seria, né, muito mais assim, não focada na religiosidade, no sentido de religião, mas nesse religar, nesse reencantamento do mundo, né? Essa atribuição, né, que cada indivíduo tem dessa possibilidade de atribuir sentido à sua própria vida, né? E a partir desse religar, né, de se sentir pertencendo à Terra, né, esse ecossistema planetário, né? E busca-se também essa recuperação de uma harmonia ambiental, nova maneira de estabelecer as relações com a Terra, respeitando o direito à vida de todos os seres humanos que nela habitam, né? Aí parece até um pouco uma visão um pouco idílica, ou que, né, deixa de lado, aí põe separado a questão do conflito, mas aí mais enquanto um ideal, né, de busca de uma harmonia, né, mas considerando, né, mas uma harmonia dinâmica, né, poderia dizer, né, porque se fundamentada no pensamento complexo da realidade, não existe, né, uma harmonia estanque. Na verdade, nessa perspectiva, a gente fala muito mais de um equilíbrio dinâmico, de algo que ocorre durante o processo, né, de adaptabilidade, né? Então, deixa de lado essa questão mais de uma harmonia, de um equilíbrio estático, né? Mas aqui, essa questão de harmonia ambiental quer dizer mais no sentido de estabelecermos, de fato, essa relação com a Terra, né, com o ecossistema, de nos fazermos parte. Isso é uma harmonia ambiental, né, e não uma visão harmoniosa sobre o que é o meio ambiente ou a vida. E aí, por fim, né, a ecopedagogia ela traz algumas críticas que não são próprias somente da ecopedagogia, né, um pouco que justificando por que não
né, utilizar, né, o conceito de educação ambiental. Quais seriam essas críticas, né? A visão reducionista de meio ambiente, né, que a gente já explorou um pouco aqui, a separação, meio ambiente, sociedade. A questão da apropriação pouco crítica do conceito de desenvolvimento sustentável. Essa discussão aqui dá pano para manga, não vai dar tempo de explorar. Mas, trazendo um pouco essa crítica, né, a própria prática, às vezes, dos educadores ambientais, que internalizam o conceito de ambiental de maneira passiva, né, não questionando, né, descontextualizando, na verdade, este conceito, né, um conceito que ele é gerado aí no bojo, né, de acordos internacionais, descontextualiza a questão das relações de poder, né, então, questionando a própria finalidade, né, uma educação para o desenvolvimento sustentável, né, tolhindo aí a liberdade, né, dos próprios atores, grupos sociais, delinearem as próprias finalidades, né, da educação ambiental, né, as próprias finalidades do sentido, né, o sentido de vida, né, as finalidades da minha interação com o meio ambiente. Então, essa questão, né, dessa crítica ao desenvolvimento sustentável, há alguns trabalhos que tratam especificamente disso, e eu acho uma questão fundamental, né, de termos, né, a educação, né, ela tem, muitas vezes, né, servido, né, reproduzido aí uma visão de desenvolvimento, né? A educação para o mercado de trabalho, nós educamos para manutenção do status quo ou para transformação, né? Então, assim, a adoção de maneira crítica, né, de uma educação para o desenvolvimento sustentável pode estar reproduzindo um status quo, né? Então, não há problema algum, né, de termos o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade, como foco de nossa reflexão, mas atribuir o sentido, a finalidade da educação, né, para o desenvolvimento sustentável é algo que me parece, em princípio, perigoso, né? Ambientalismo superficial, né, um foco somente na questão do controle e gestão, né, perdendo de vista aí toda a complexidade da problemática ambiental. E do ponto de vista metodológico, uma educação mais expositiva, impositiva, com ênfase no conteúdo. E aqui, claro, a gente percebe que as críticas da ecopedagogia à educação ambiental dizem respeito muito mais a uma educação ambiental conservadora, né? Então, é um pouco a maneira que se justifica aí, o cunhar aí, né, essa identidade, né, enquanto ecopedagogia, não enquanto educação ambiental. Pessoal, era um pouco isso que eu gostaria de trazer. Aqui eu trago para finalizar, uma frase que eu acho que fecha bem aqui o que a gente trabalhou, né? Que o campo da educação ambiental é composto por uma diversidade de atores, grupos e instituições sociais que compartilham, enquanto membros do campo, um núcleo de valores, de normas e características comuns, né, enquanto identidade, né, de educadores ambientais, mas que se diferenciam entre si por suas concepções sobre a crise ambiental e pelas propostas político-pedagógicas que defendem para abordar os problemas ambientais. Essas concepções ambientais e pedagógicas, por sua vez, se fundamentam em interesses e posições políticas diversas.